Começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal, que ficam esperando o pós-jogo aí pela madrugada. Uma pena que eu estou demorando tanto agora, por exemplo, ó, 2h13 da manhã eu estou parando para gravar o pós-jogo, ainda tem que fazer o texto do Deus me livre, que eu sempre deixo o link da coluna aqui para vocês que gostam de ler também. Enfim, primeiro agradecer a todo mundo que está ouvindo a rádio da Massa Atleticana. Estamos começando uma caminhada histórica, muitos anos, décadas de rádio ainda, vocês estão acompanhando os primeiros dias. E como tudo na vida, nos primeiros dias a gente passa por um período, né, de aprendizado, aos poucos a gente vai lendo as dicas que vocês têm mandado, a gente vai aperfeiçoando para ficar uma rádio muito legal para vocês. Hoje a transmissão do jogo foi muito legal, a voz já está até indo embora, tenho a honra de trabalhar, já trabalhei com o Éder Aleixo, trabalho com o Dadá Maravilha, agora Paulo Roberto Prestes e Luizinho. Obrigado, papai do céu, só o senhor mesmo para providenciar isso. Agradecer aqui o consulado Amsterdã, que me mandou essa camisa maravilhosa. Muito obrigado por esse carinho que vocês têm com a camisa 12. Comigo, vou mostrar ela no Alterosa Esporte essa semana. Aliás, que material lindo que os consulados do Galo fazem. A Ícone, não é merchan, não conheço a empresa, mas essa empresa aqui, Ícone, gosto demais dessas camisas, fica muito bem no corpo. Camisa linda, viu, Amsterdã? Obrigado, Elaine. Obrigado todo mundo que tem me mandado camisa. Não sei se eu mostrei aqui a torcida Galo Diamantino, mas eu fiquei na dúvida e falei assim, não, eu vou mostrar, porque eu sei que estou devendo mostrar a camisa lá no Alterosa Esporte também. Essa semana não tem jogo, no meio da semana eu vou mostrar lá também. Obrigado, Galo Diamantino. Agora sim, bora falar sobre Atlético 2, Fluminense 1. E raramente eu começo o pós-jogo falando sobre arbitragem. Até porque nos resultados ruins, o pessoal acha que a gente vai direcionar a crítica para a arbitragem para tirar o foco de alguma coisa. Então hoje eu fiquei sempre com o pé atrás com o Wilton Pereira Sampaio, que apitou Galo e Botafogo agora pela Sul-Americana. E para mim, uma arbitragem boa do Wilton no Horto hoje. Alguns lances que os jogadores do Fluminense, logo na minha frente ali no ataque, se julgavam, tentavam cavar uma falta, ele sempre em cima do lance. E como eu gosto muito de criticar a arbitragem, gosto também de parabenizar quando ela não interfere no jogo. E na minha opinião, não sei se vocês concordam, vocês podem comentar aí, uma boa arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. São 8 jogos sem perder, desde a intertemporada a gente perdeu apenas um jogo, né? Um jogo até que triste, que poderia ter feito um pouco mais. Dia de falar positivo hoje. São 7 jogos em casa, nos últimos 7 jogos nós fizemos 5 em casa. Eu falo que a regra para ser campeão são duas, né? 17 jogos, claro, que inclui também a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Mas a regra para você ganhar qualquer competição tem que ganhar em casa. Você precisa ganhar em casa. E você não pode perder pontos para adversários mais fracos. E assim, por mais que a gente tenha o Iali, o Cruzeiro como freguês, eu não coloco o perder ponto para eles nesse caso. A gente ganhou deles, mas eu não colocaria eles como equipes que você não pode perder ponto. Porque é clássico, espero que vocês entendam, é um clássico. Se de repente você consegue o empate, é aceitável dentro de uma lógica de dificuldade do adversário. Você não pode perder pontos, como por exemplo Fortaleza. Eu acho que você precisa ganhar do Goiás fora de casa, mas até então, no Campeonato Brasileiro, o Galo vem fazendo uma boa campanha, como não perdeu pontos para o Avaí, ganhou fora de casa do Ceará, ganhou fora de casa do Vasco também, ganhou do Flamengo com uma mais, aí perdeu para o Palmeiras em casa, não pode também. Mas enfim, agora a gente bate o Fluminense, que estava lá na parte de baixo da tabela. É extremamente importante, porque você está ali naquele quarto lugar, namorando o quarto lugar o tempo todo, a turma da frente tropeça ou começa a focar em outra competição, você vai lá e emplaca. O Flamengo continua na Libertadores, o Palmeiras está na Libertadores e acho que na Copa do Brasil saiu, agora me deu um branco. Não, tá Inter, que tá o time de lá e tá... não tá. Enfim, não vou arriscar minha memória não, que são 2h30 da manhã, mas enfim, o Palmeiras segue na Libertadores também, que eu sei que bateu o Godoy Cruz. Então, de repente eles focam em outra competição, você está coladinho neles, você aproveita e pega uma reta final com um gás legal. Então é muito legal, a gente que não pensa assim, não pensa assim, a gente que colocava o brasileiro quase como uma missão impossível, quem sabe se a gente for namorando esse quarto lugar, quarto, terceiro, a gente não dá uma arrancada, porque até agora a gente tem feito a tarefa de casa na maioria das vezes, com pequenos tropeços, como foi com o Fortaleza principalmente. Até não estou nem citando o Palmeiras nessa, né? Mas como Fortaleza principalmente, porque a gente tinha uma boa vantagem. Do lado do Fluminense, o Ione Gonzalez, que foi destaque das manchetes do Galo por
pela possibilidade de assinar um pré-contrato. O Galo sondou o jogador, procurou, quer conversar com o Ione Gonzalez. Mostrar futebol, ele quis mostrar, né, para o Galo que, ó, minha pedida de salário tá legal, olha só, vocês podem continuar a negociação, posso contribuir muito, porque o homem arrumou uma correria, que teve uma hora que eu quase falei com ele, meu filho, para de correr aí, porque senão já vai ficar difícil até contar com você. Já parecia até que é uma mágoa com o Galo e Ione Gonzalez, que correu e muito. Não acho que o Fluminense tem futebol para ficar lá na parte de baixo da tabela, não vai ficar no restante do Campeonato Brasileiro, certamente. Goleou o Atlético Nacional na Sul-Americana, foram 2 vitórias contra o Peñarol e um futebol envolvente, um futebol bacana de se ver. Todo mundo vai falar, mas o futebol do Fernando Diniz, vocês sempre falam isso, é um futebol bonito, mas que não dá resultado. Vocês me cobrem no fim do campeonato que o Fluminense vai estar bem pra frente aí, certamente, quando encaixar essa equipe. Tem um Pedro que joga muito bem, sou fã desse menino. O Ganso, que quando levanta a cabeça é perigoso, a velocidade do Gonçalves, enfim, ganhamos de uma equipe bem organizadinha, mais um mérito para o Atlético. E mérito também, principalmente para o Rodrigo Santana, na transmissão da Rádio da Massa Atleticana, eu falava sobre o Rodrigo Santana, que para mim é o grande culpado pelo fato do Galo estar lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro. O Rodrigo Santana não teve nenhum jogador, assim, não pediu nenhum jogador para a diretoria, aliás, não pediu não, né? Claro que certamente ele falou, ó, tem fulano de tal que atende as características do meu jogo, do jogo que eu proponho. A diretoria não tem dinheiro. E tem fulano, não tem dinheiro. Ó, nós temos aqui para você o Ramon Martinez, o Lucas Hernandes, que já estava sondando há um tempo, e tem o Otero voltando de empréstimo. O que a gente tem, toma aí o Rodrigo Santana. E o Rodrigo Santana, sem conseguir indicar ninguém para ser contratado, ninguém que atendia as características dele, o Rodrigo Santana consegue brigar lá no topo da tabela com o Filipão, o Jesus do Flamengo, o Cuca do São Paulo, o Sampaoli, de cabeça eu tô lembrando desses aqui, que eu sei que estão lá na parte de cima da tabela. E aí você vai ver, o Sampaoli teve jogador atendido em contratação, o Filipão tem o cara que ele quiser, o Filipão só, até com o que ele não quer, ele recebe aos montes dos melhores jogadores brasileiros que estavam com possibilidade de vir, de jogar no Brasil, o Filipão recebe. O Cuca, o Cuca recebeu o Juan Fran e Dani Alves agora, tá? Fora os outros que já tinham chegado. Enfim, os principais treinadores com reforços que eles pedem, ó, meu estilo de jogo tá pedindo fulano, o clube traz. Aqui não, aqui o Rodrigo Santana tá fazendo isso, e o principal. Ele fez nomes que a gente criticava muito, e eu gosto de colocar sempre, tanto que eu criticava. Não vou nem falar o Patrick não, que aí é a maioria da torcida, mas assim, tanto que eu criticava o Vina, questionava se realmente o Jair, o próprio Martínez poderiam contribuir com o futebol. E o Rodrigo Santana, ele faz algo não para a torcida, ele faz algo importante para a diretoria, para o Rui Costa, que já tem jogador dele sendo valorizado, dele, que eu falo não, que ele agencia, mas que ele trouxe, e o Sete Câmara, olha só, vocês reclamavam que a diretoria, que eles trouxeram, que os diretores, o presidente, eles trouxeram jogadores que não eram tão úteis assim, mas eles podem ser úteis. Eu acho que o mérito disso é o Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana valorizou o Jair, ele valorizou o Vina, que são jogadores que a gente trouxe com custo baixo no mercado, e até então a gente questionava muito, a gente duvidava, na verdade, deles, e o Rodrigo Santana falou, olha só, podem ser boas peças. Ele pega, citei Bolsa de Valores lá na rádio essa semana, empresas quebradas, Vina, o Jair, e valorizam, fazem essas empresas terem suas ações valorizadas na Bolsa. Acho que esse seria um bom exemplo. E ele conseguiu uma certa organização no time, e mesmo se jogar mal contra o Atlético Paranaense, a gente pode permanecer repetindo isso, que ele conseguiu algo que nós perdemos o Jair, que era o principal jogador dos últimos 3 jogos do Atlético, e mesmo assim a gente conseguiu manter uma regularidade e o mesmo formato, a mesma maneira de jogar, que com a entrada do Martínez. Ele fala na coletiva que o Martínez começou errando um pouco nervoso, um pouco sem entender como ele queria que o Atlético jogasse. Pediu o Elias para voltar, jogar mais perto do Martínez e o jogo fluiu. Ou seja, o Martínez entrou e ele conseguiu fazer o encaixe geral da equipe funcionar um pouco mais. Eu quero falar do Cleiton de uma maneira separada, mas o Patrick continuou indo bem, a zaga por pouco não passa em branco novamente, e o Fábio Santos continua subindo desde a troca da intertemporada. O Fábio Santos, que deve ser, eu acredito que seja poupado agora contra o Atlético Paranaense, porque ele não precisa mais, todo mundo revezava, todo mundo fazia o rodízio, o Fábio Santos não conseguia fazer porque não tinha um substituto assim que mantinha legal.
E agora o Fábio Santos consegue ir para uma Sul-Americana descansado, então automaticamente o rendimento dele pode render mais, porque todo mundo descansava e ele não. Enfim, os dois volantes, eu voltei no melhor em campo como o Elias, porque eu falo sempre que jogador que toma porrada e mesmo assim consegue manter uma média do Elias, ele é importante. E não adianta falar que é porque agora é semana de renovação com o Elias, porque ele já vem bem desde o primeiro semestre, por mais que seja difícil. Hoje uns caras, aliás, muito obrigado a todo mundo que assiste Camisa 12 e me fala no estádio, os caras, pô, Fábio, você tá falando, elogiando o Elias demais na rádio e tal, e continua um elogio ele mais em mais uma partida porque ele contribuiu para o grande jogo do Martínez. O próprio treinador falou isso na coletiva. O Elias atento no jogo, eu falo sempre, todo pós-jogo, que eu gosto de um galo atento. E o Fluminense, quando começou a sair do jogo, começou a gostar, vários lances, o Elias atento, conseguindo interceptar esse jogo e já reconstruir a jogada do Galo. Aliás, o Casares, até jogadores como o Casares, que não tem tanto essa característica de ficarem atentos para interceptações, ficaram atentos hoje e ajudaram demais nessa roubada de bola num jogo lá em cima. Um jogo que a gente... Eu falei, lembro de partidas até com resultados ruins como Fortaleza, que eu gosto desse time do Rodrigo Santana marcando mais lá em cima. Claro que vai variar a cada jogo, como o próprio Rodrigo falou, ele enfrenta um Cruzeiro do estilo do Mano Menezes que não esperava que ele ia jogar no contra-ataque, então ele faz essa adaptação de acordo com o adversário. O Cruzeiro, ele parte para o contra-ataque para surpreender o Mano Menezes. Com o Fluminense, ele queria pressionar a saída de bola lá em cima, até que o goleiro e o zagueiro já estivessem perdendo a confiança no toque de bola. No começo eles estavam lá, pá, manda no goleiro, manda no zagueiro, manda no lateral. Depois começaram a ficar nervosos e começaram a forçar um chutão onde o Galo recuperava a bola e ia para o ataque novamente. O Luizinho também destacou isso. O Luizinho entende de zagueiro e o Luizinho falou... para quem está assistindo o jogo, não é atleticano, de repente não é de Minas Gerais, Luizinho, dos maiores zagueiros da nossa história, até ser ultrapassado pelo Hever, o Silva era o zagueiro com mais gols na história do Galo, com centenas de jogos vestindo o manto, seleção brasileira, Copa do Mundo. Ele falou assim, olha, o zagueiro já não está tão confiante como estava no início do jogo. Outra característica do Rodrigo Santana, que colabora, contribui muito não só com a imprensa, mas com o torcedor que está assistindo, é responder de forma o mesmo tom. Cara, que ele estava na lateral do campo, ele responde a gente na coletiva depois. O Largue até se descontrolou em alguns jogos, assim, que o Largue surpreendeu a gente. Você viu que o Largue estava nervoso, o lado emocional dele atrapalhou em algumas respostas. O Rodrigo Santana ainda permanece respondendo no mesmo tom frio, nas derrotas, nas vitórias, explicando para a imprensa o que ele queria no jogo, o que ele estava propondo. O Leverkusen já não tinha mais saco para isso, anos de carreira. O Leverkusen já achava que não era tão importante assim os esquemas táticos, as possibilidades, as variações de um jogo. E o Rodrigo Santana hoje explicando as linhas, por que ele recuou eles, enfim. Eu acho fantástico, eu acho uma maneira de respeitar nós comunicadores, que somos multiplicadores de informação, e vocês que acompanham em tempo real, como o grande pós-jogo da TV Galo, enfim. Rodrigo Santana, muito legal. E ele manteve essa marcação alta, e o Vina muitas vezes estava à frente do Ricardo Oliveira, que o Ricardo Oliveira deve ter falado assim, ó, imagina o Top Gear, né? Top Gear ou Need for Speed, que é bom? Top Gear do Super Nintendo. Eu não tenho turbo mais igual eu tinha antes, eu só tenho 2 turbos, você tem 10. Então, meu filho, vai no goleiro quando mandar nele. Então, no começo do jogo, o Vina e o Ricardo Oliveira, eles estavam muito na mesma linha. Alguns lances eu vi o Ricardo atrás e o Vina à frente para fazer essa pressão na saída de bola do Fluminense. Achei muito curioso isso. E foi curioso também, quando o Ricardo Oliveira não tocou no Vina, naquele gol que o Ricardo tira o goleiro, estava ansioso ainda, a gente vai falar sobre o Ricardo de uma maneira específica, mas ainda estava ansioso. E o Breno Galante, que estava atrás do gol, falou que o juiz deixou o apito cair e não viu que houve uma falta no início do lance. Então, possivelmente, o VAR poderia até anular aquele gol que o Vina ficou reclamando com o Ricardo Oliveira. Depois o Ricardo teve a chance, tentou tocar pro Xará, e depois, quando não deram para ele, aí ele reclamou, porque agora eu posso reclamar, porque eu tentei tocar pro Xará. Algo que eu gosto muito do time do Galo, o Vina marcou o gol contra o Cruzeiro de fora da área, arriscou de fora da área, e eu acho que a gente deve aproveitar mais vezes isso. Não está conseguindo infiltrar, como diz o próprio Rodrigo Santana, pisar na área do adversário. Eu gosto que teste o goleiro. O Vina tem um bom chute. Nós passamos um período no Galo nos últimos anos sem bons finalizadores de fora da área. Aí depois o Otero foi ganhando essa confiança, mas a gente ficou muito dependente dele. E agora a gente tem um Vina que chuta muito bem.
Então eu senti falta disso numa parte do jogo, falei na rádio também, e depois o Vina, ele testa o goleiro, aí entra o Giovani, testa também, entra o Otero, arrisca também. Então se você está numa situação de jogo em que você tem dificuldade de pisar, de se infiltrar na defesa adversária, eu acho que a gente deve aproveitar um pouco mais disso com chutes de fora da área. E teve um momento do jogo que para mim mudou todo o retrato da partida, que foi o momento em que o Cleiton dá o miguezinho dele, chama o atendimento, porque o Fluminense no começo do jogo pressionou o Galo, colocou o Galo contra as cordas realmente, o Cleiton deita, precisa de um atendimento médico, vem o Ricardo Oliveira, o Casares, o Vina, enfim, vem uma turma conversar com o Rodrigo conversa com eles, explica, ó, o Fluminense está funcionando assim, vamos fazer assim e tal, e a partir dali, daquele momento, muda todo o comportamento do Atlético no jogo, e eu gostei do Cleiton, que gosta de sair rápido para o jogo, mas entendeu que aquele espaço, ó, o Fluminense está dando uma pressãozinha aqui, eu vou dar um esfriado para o treinador conversar com a equipe. E agora vem o Atlético Paranaense, que lembra muito a característica do Fluminense, até porque existe um pouco de herança do Fernando Diniz no Atlético Paranaense, ele não teve um bom aproveitamento lá, ele deixou uma herança de sistema de jogo, que o Thiago, esqueci o nome do treinador lá agora, ele mantém isso. Mas aí muda um pouco, porque agora vai jogar fora de casa. Agora ele tem um Guga que é mais ofensivo e um Patrick que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, que pensava mais no sistema defensivo. Ele não sei se ele vai arriscar subir tanto o volante na marcação lá em cima, porque ele pode ficar desguarnecido na lateral direita com o Guga, que ainda precisa se preocupar um pouco mais com as costas dele, então fica essa dúvida. Vai depender um pouco da escalação que ele vai mandar lá para o Paraná também, porque ele tem um jogo na terça-feira pela Copa Sul-Americana e ele sabe que ele está a 5 jogos de uma taça histórica, uma taça que pode mudar toda a carreira dele, uma taça muito importante para o Atlético, eu acho. E aí vem aquele sistema de jogos que você pode perder pontos. Nós vamos para ganhar do Atlético Paranaense, mas se, por exemplo, a gente empata lá, não seria um resultado desastroso até pela nossa colocação na tabela. Só para encerrar o pós-jogo, eu vou dar um clique no pause, porque eu estou falando pra caramba hoje. Acho que eu estou empolgado da transmissão do jogo e estendi um pouco o pós-jogo. Então na edição eu vou fazer pum, pum, e aí a gente continua. Caramba, hein? Tempão que a gente não fazia um pós-jogo tão demorado, mas enfim, é que eu estou empolgado realmente por algumas coisas que eu esperava no Atlético há algum tempo, já falo, envolve até anos, e que eu começo a ver essa evolução dentro das 4 linhas. Para finalizar, então, a gente vai começar a citar alguns jogadores de forma específica. Rodrigo Santana perguntados, não sei se pelo um amigo do estado de Minas, mas se o Cleiton e o Vitor, quem é o titular? Ele perguntou basicamente isso, que é o assunto que todo mundo fala na arquibancada hoje. E o Rodrigo Santana deixa claro que o Vitor hoje é titular, porque é um titular que está no DM. Então ele respeita que o Vitor saiu do time como titular e ele trata, enquanto ele estiver no departamento médico, como titular. O departamento médico fala, tá liberado, transição ok, fisiologia ok. Aí ele senta, e aí, Chiquinho, o que nós vamos fazer agora? O que você me fala? Porque aí envolve um papo de vestiário, de boleiro, de uma das lideranças. Você não vai só comunicar assim, o colete titular para o Patrick, Fábio Santos, Hever, Igor Rabelo. Ô Cleiton, dá licença aqui, vai pro time reserva. Ô Vitor, time reserva começa só com os titulares aqui, Vitor, dá licencinha aqui. Porque é um das lideranças desse time, é um dos caras, a palavra é essa, uma das lideranças desse time. E aí você tem que ter mais tato, né? Você tem que... Eu acho que o Rodrigo Santana ele teve muito tato quando ele tirou o Ricardo Oliveira do time, ele deu uma chance para o Alejandro, quando ele volta o Ricardo Oliveira, enfim, quando ele senta o Luan, quando ele senta o Otero. A equipe está entendendo essas mudanças necessárias até o momento. O Zé Wellison, ele era o substituto do Adilson, revezava, chega o Jair, chega o Martínez, e aí vai para o Sul-Americano, tem o Martínez, o Zé Wellison vai... Enfim, não é fácil mexer com vestiário, com boleirada, com um cara que de repente é o titular e cai para a terceira opção. Precisa ter tato. E ele vai ter, ele tá querendo ter esse tato no momento. Então não é hora de falar que o Cleiton é titular aqui no coletivo, porque eu respeito ao Vitor, que está no DM. Eu preciso ainda ter essa malemolência, vou usar essa palavra, malemolência, parece coreografia de axé, mas eu preciso ter ainda essa transição do Vitor para informar para ele que o Cleiton está num bom momento. E a gente sabe disso. A diferença do Cleiton na reposição de jogo, teve um lance perigoso do Atlético, ele coloca a bola, ele sai correndo, pega a bola no tiro de meta e já dá no Patrick,
que liga o Xará no ataque e já quase termina, quase resulta em gol para o Atlético. Enfim, o Vitor passa mais confiança para a arquibancada, para o treinador, para a defesa, está passando mais confiança para todo mundo. E eu não falaria que o Rodrigo é corajoso se voltar com o Vitor para o time, eu vou chamar ele de louco, porque ele vai criar... parecia impossível ele voltar o Patrick para o time, ele voltou. Mas agora é diferente. Agora o Vitor já vem o começo de um entreveiro com a torcida há algum tempo, e a grande atuação do Cleiton, porque se o Cleiton tivesse ido mal, mas o Cleiton foi... Não tem o que falar do Cleiton desde que ele entrou no time do Galo. Não tem aquele... Não, mas o Cleiton naquela... Uma saidinha de bola, um escanteio outra, mas mesmo assim muito mais confiante que o Vitor. Então, 98%, 95% talvez, que tem aquela turma que é mais, São Vitor, ídolo e tal. E eu acho que a gente tem que tratar com respeito o ídolo. A internet faz a gente ter palavras tão baixas para tratar, não os ídolos, não os jogadores, mas o ser humano, né? Na internet a gente... o lixo do fulano, o merda do fulano. Enfim, acho que a internet a gente ainda vai perceber como que a gente está ficando retardado, louco na internet. Mas tratar com respeito o Vitor, como eu estou falando do Rodrigo Santana, nós também, torcedores, tratarmos a grande pessoa, o grande ser humano, o Vitor, nessa transição dele de repente sentar no banco de reservas, é algo que eu não imaginei que aconteceria com o Vitor no Atlético. E o Luizinho falou algo muito bacana hoje na transmissão, que o Vitor não é pago para ser titular, ele é pago para estar à disposição do treinador. Claro que envolve a boleirada, o vestiário, a liderança, o cara, o medalhão que já foi para a Copa do Mundo, mas ele é pago para ser jogador do Atlético. Você está aqui, você está ganhando seus centenas de milhares de reais aqui no banco, o Cleiton ganha 10% disso, vai ganhar um aumentinho, mas agora é a vez dele. Espero que você, como um dos caras frios, um dos caras inteligentes, assim como o Ricardo Oliveira, um dos caras que contribui com a cabeça, com a cuca, eu vejo o Vitor como uma pessoa assim, eu acho que se ele colocar a cabeça, o pensamento legal que ele tem, ele vai entender e vai aceitar sem problema algum. É a nossa esperança. Falei do Elias, que contribuiu com o Martins e tal, teve uma bola que o Elias dá um carrinho na área no contra-ataque, então a bola na arquibancada já estava amarelado. Eu falei, seu Elias, levanta e faz assim para a arquibancada. Independência, você sabe. A gente atleticano, a gente fica doido quando o volante para um contra-ataque com carrinho, isola a bola no fim de jogo, aquela pressão, contra-ataque do adversário, e ele só levanta e vai para a defesa. Se fosse o Patrick hoje, o Patrick mudou. O Patrick tem muito disso, ele está fazendo um negócio, por exemplo, que ele agora que eu tenho colhão, ele está com uma comemoração engraçada. Ele e o Guga ficaram fazendo isso um tempão no banco de reservas, na comemoração do gol, observei isso. Eu falo sempre do Pipi, o Pierre, que fazia isso muito bem. E vai, Elias, ganha a torcida, ele não faz. Enfim, grande partida. Elias, parabéns mais uma vez. E o Ricardo Oliveira. Eu gosto de conversar com a boleirada, sempre que acaba o programa eu fico lá assim, Luizinho, isso, o Précio, o lateral, o Fábio Santos, aquele cara ali era a bola do Fábio Santos, de quem estava acompanhando a marcação, como é que é. E de fazer gol eu gosto de conversar muito com o Dadá Maravilha, né? Só de cabeça foram 499 gols, só de cabeça, né? Do segundo maior artilheiro da história do Atlético, fica assim, ô Dadá. E o atacante quando para de fazer gol, e o atacante quando está nessa fase, é por isso que o Ricardo Oliveira não tocou pro Vina, e o Dadá fala que a tonelada que existe nas costas de um atacante quando está em jejum, ou quando está sendo muito criticado, ela é enorme. E quando faz o gol, ele parece mágico, parece que alguém fez assim, ó, tuc, e mandou aquela tonelada para longe. E o cara coloca a cabeça no travesseiro. Talvez hoje não, porque está na adrenalina do jogo, mas o Ricardo Oliveira, sem dúvida, não estava colocando a cabeça no travesseiro da mesma maneira nos últimos jogos. E agora eu acho que a gente vai ver um Ricardo Oliveira mais leve e menos tenso em algumas decisões que parecem até simples. O Ricardo Oliveira ele tem uma casca que a carreira proporcionou para tomar algumas decisões, para suportar os momentos de crise maior. Ricardo Oliveira tem 39 anos, se você somar os 20 anos, o 20 com 19, o Alejandro Papagaio da idade do Ricardo Oliveira, dá 39 se somar a idade dos dois. Então, sem dúvida nenhuma, está doendo muito mais o Papagaio não balançar as redes. Contra o São Paulo, o Alejandro fez gol, está menos de 2 meses sem marcar, mas o Ricardo Oliveira não marcava desde 27 de abril. Mas já está incomodando o Alejandro. Eu queria que ele fizesse aquele gol hoje, porque sem dúvida nenhuma o Alejandro está nessa fase e o Alejandro não tem a mesma compreensão de tempo
e de momento que o Ricardo Oliveira tem. E aí quem pode contribuir muito com o Alejandro, com o Papagaio, somos nós, atleticanos. Aproveitar essa boa fase que a gente está, que eu falo sempre que a gente tem mais lucidez nos bons momentos, para a gente abraçar esses meninos, um de 20, o outro de 19. Ah, Fael, mas o Papagaio vai embora pro Palmeiras, não importa, tá vestindo a camisa do Galo, vamos abraçar esses caras, eles estão precisando perder essa, eu falava isso do Alejandro antes dele fazer o primeiro gol pro profissional, perder essa ansiedade, perder essa tensão, que vai deixar tudo mais fácil para eles. Depois que o Alejandro marcou o primeiro, ele disparou, e agora ele está precisando de novo voltar, achar o caminho do gol. O Papagaio também. O Papagaio no ano passado marcou 30 e tantos gols pela base do Palmeiras em campeonatos importantes contra grandes adversários, e eu tenho certeza que até o de Santos também está à disposição. Eles podem contribuir para a gente chegar principalmente no título da Sul-Americana e brigar pelo título do Campeonato Brasileiro também, quem sabe vir uma taça. Então, se a torcida, eu estou sentindo uma autoridade maior dela, antes do gol do Ricardo, na partida anterior já tinha gritado o nome dele, já tinha aplaudido bastante. Hoje, a arquibancada inteira, não só o time, achei legal aquela cena do time todo indo lá. Aí eu olhei pro Adilson da comissão técnica, olhei assim, o Adilson levantando, quase que tipo, espera que eu tô chegando também, achei muito legal. E a gente pode contribuir para esses dois meninos. É isso aí, deve ser o pós-jogo mais longo da história do Camisa 12, mas muito recado para dar, então clique em curtir, eu não pedi até agora para curtir, nem para se inscrever no canal, faça isso agora então, tamo junto, grande abraço, e eu vou encerrar de uma vez que eu não paro de falar.